Sejam todos muito bem-vindos, programa Controverso. E hoje nós queremos conversar sobre um tema que ele é extremamente pontual, extremamente moderno, apesar de parecer antigo: direito do homem. Nós temos ouvido ao longo do tempo uma discussão sobre patriarcado, domínio masculino, masculinidade e relacionamentos tóxicos do homem para com a mulher que controla, e com isso diversas movimentações de direitos femininos ou feministas, de acordo com algumas cabeças, têm sido objetos de vários debates, inclusive dentro do nosso legislativo e das nossas políticas públicas. O repensar da Lei Maria da Penha para poder ampliar a ótica da legislação, para proteger a mulher, mas sem desprestigiar o homem, tem sido também um momento importante da nossa sociedade. E é exatamente para conversar melhor e entender melhor essa dinâmica que eu convidei o advogado Assad El-Maruni. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, doutor Giovanni, aqui do programa Controverso. E nós vamos bater um papo aqui sobre direito do homem, um tema muito importante. Assad Maruni Júnior, você é um advogado jovem, 36 anos, solteiro, e resolveu mergulhar nessa discussão que me parece ela é extremamente recente sobre direito dos homens. Apesar que a masculinidade, o poder masculino e assim por diante, essa heteronormatividade que tem muito a ver com a prevalência da posição masculina, é uma discussão antiga, mas esse direito do homem é relativamente novo. Sim. Então eu vou perguntar para você, o que é esse direito do homem? Como é que está sendo observado isso? Não é um direito civil normal? Não é direito humano normal? Não existe o direito somente do homem. Tá certo. O direito é para todos. O que eu venho aqui conversar é sobre os direitos que o homem também tem, dentro de alguns aspectos e de alguns contextos. Por exemplo, do relacionamento de homem e mulher, casamento, violência e etc. Mas esses movimentos que têm acontecido para evidenciar o direito da mulher, não é porque a estrutura da sociedade ela vem de um histórico mais masculino, de privilégio masculino, que sobrepunha aos direitos e prerrogativas femininos, e de repente a mulher está conseguindo realmente participar da sociedade em termos de igualdade? Com todo respeito, mas eu discordo na questão que existe mais privilégios para homem em detrimento da mulher. Você discorda? Discordo radicalmente. Você acha que o homem não tem... Não. O direito é igual para todos. Que a sociedade brasileira, não vou nem dizer mundial, no seu entendimento, a sociedade brasileira, ela é muito mais feminina e feminista do que masculina. Não é isso. Na minha avaliação, a mulher tem mais privilégio hoje no ramo do direito do que o homem. Vou te exemplificar rapidamente. No contexto de familiar, existe a Maria da Penha. É uma lei somente para as mulheres. Sim. Estritamente mais para a mulher. Para a criança, existe o ECA, que defende o direito das crianças e do adolescente. Sim. Não existe uma lei para o homem, para o pai, para o pai. Compreende? Então, assim, outro aspecto também importante, não tem nada que fala que para o homem ganhar mais que mulher. Efetivamente, alguns ramos do mercado de trabalho, o homem ganha mais que a mulher. Tudo bem. Alguns cargos específicos. Mas a mulher também é aquela que se dedica mais à família. E aí não há essa avaliação. É sobre essa dinâmica que nós lançamos nossos cursos. Há também uma questão do direito do idoso. E há também a da pessoa com deficiência. Você vê algum paralelo entre o fato da sociedade analisar a necessidade de ter uma lei para as mulheres, para crianças e adolescentes, para idoso, para deficientes, para animais, e não ter especificamente para o homem? Você consegue entender o porquê que nós chegamos a uma evolução social nesse aspecto? E por que esse é um movimento mundial? Pois há leis específicas para determinados ramos da sociedade, que eles julgam como mais desprotegidos, vulneráveis. Isso. Por exemplo, o idoso, no caso a mulher, criança... Só a mulher idosa? Não, o idoso... Idoso de uma forma geral. Idoso de forma geral. A mulher em si não tem esse aspecto todo de tanta fragilidade. A mulher é capaz como eu quero acreditar nisso. A mulher não é inferior a mim em qualquer aspecto.
E você tem alguma base científica para trazer para a gente dessa igualdade? Por exemplo, existe alguma mensuração que você possa, ou que as pessoas que estão discutindo esse assunto... Uma coisa que eu quero deixar muito claro para o meu telespectador é que esse não é um raciocínio específico do Dr. Assad. Esse é um raciocínio que está sendo discutido, inclusive, em vários meios femininos. Eu quero ver se eu consigo trazer para minhas redes sociais o testemunho de algumas mulheres discutindo esse assunto. Claro, é bom. Mas o que me parece, eu fui também da OAB, como o senhor é hoje, né? Durante quase 23 anos, e eu iniciei nos direitos humanos. E quase todas as linhas de frente que nós seguimos é em razão de medições sociais, de números sociais. O senhor não acha que os números, eles demonstram essa fragilidade feminina dos direitos da mulher no Brasil? Não, vou te dar um exemplo. Na política. Não Certo. sou político, não estou aqui representando nenhum órgão, não tenho nenhuma pretensão política, deixando bem claro que é a ideia. Mas existe um movimento que fala que a mulher não está participando da política, efetivamente. Né? Ela tem menos cargos, menos posições dentro da política. Não existe nada que impeça a mulher de se candidatar. Compreende? A celema do problema. Existem vagas reservadas para uma cota para a mulher. Para vagas, né, para preenchimento de cargos dentro da política. Esses cargos sequer são preenchidos. As mulheres não se candidatam como os homens. E existem alguns aspectos, inclusive biológicos, para isso. A mulher tem o anseio familiar. Ela tem o instinto da família. Se a mulher desenvolve uma gravidez, você acha que ela vai se dedicar ao filho recém-nascido ou vai se dedicar a um cargo político? Evidentemente ao filho, e está certa, não estou aqui discordando de hipótese alguma da mulher. Mas há de se considerar isso também, que a mulher, ela tem os seus privilégios, mas ela também se dedica mais à família. Por isso que está menos nas vagas de emprego, menos em cargos de liderança, menos participação na política. São esses dados que basta uma observação simples. Ou seja, no seu ponto de vista, a mulher não participa porque não quer. Porque não quer, porque não há nada que obrigue ela a não participar. Você livre, entende? é livre. Certo. Você entende que o único obstáculo que tem para uma mulher participar e ter uma expressão política é se a lei deixa ou não deixa? Não há outro fator. Não há outro fator. O senhor acha que isso também se aplicaria, por exemplo, aos negros? Por exemplo, nós temos um país onde nós temos uma população negra imensa. E nós temos, quando nós olhamos para os números, a miséria é toda, principalmente concentrada, 73% das pessoas pardas, morenas e negros, né? Onde todas as grandes elites, as 20 principais fortunas do país são todas brancas. O senhor também acha que isso é uma questão de conseguir chegar lá, por exemplo? Sim. Eu discordo radicalmente sobre cotas, sistema de cotas. Eu acho que isso é uma inferiorização do homem negro ou da mulher negra no mercado de trabalho, ou numa escola, numa faculdade, etc. O ponto de partida não interessa. Não. O ponto de partida não interessa. Não é mérito. Eu sou pela meritocracia. Nós dois somos todos capazes de O senhor consegue explicar o que é meritocracia? A meritocracia consiste em você fazer e alcançar aquilo por mérito e esforço próprio. Existe um grande empresário aqui no Brasil, chama... Posso falar o nome? Lógico. Geraldo Rufino. Aqui você pode falar o nome de rede televisão. Aqui é liberdade completa, irmão. Obrigado, eu agradeço. Geraldo Rufino. Ele começou no lixão, catava lixo. Hoje ele é uma das maiores fortunas da América Latina no ramo de reciclagem. Baita de um exemplo. Vamos lá, Joaquim Barbosa chegou lá como? Ele também era de família humilde. Então não há essa questão de, negro... Estamos pagando uma conta da época da escravidão de pessoas que não sofreram isso hoje. Posso dar um outro exemplo? Pode, não, por favor. Quando eu venho de uma família muito pobre, meu pai, eu sempre cito meu pai aqui, que ele é uma grande referência para mim. Papai foi, quando ele chegou em Goiânia, ele era cavucador, esses caras que abria vala, né? Hoje ele tem um patrimônio interessante, ele foi chefe de fiscalização da prefeitura, advogado, né? E conseguiu trazer a família toda, todos nós somos formados, né? E temos aí uma certa expressão. Meu pai, ele veio de uma região muito pobre, extremamente pobre, e quando a gente olha para ele é o único
de toda aquela região. Meu bisavô era escravo, né? Ele foi o único daquele grupo que teve essa expressão. Então nós estamos deixando centenas, talvez até milhares de pessoas de fora dessa progressão. Toda a minha diferença com o meu irmão mais velho é de 7 anos. Então, o meu irmão ele teve uma formação mais humilde, mais pobre. Eu tive uma formação mais de classe média alta. Estudei no Colégio Objetivo, que era um colégio bom, bem colocado aqui em Goiânia. Todos os meus colegas de sala que nós nos formamos são pessoas exponenciais na sociedade hoje. Todos. Nossa! Todos. É interessante, né? Porque era uma escola, o Objetivo, que preparava essas lideranças. Meus sobrinhos que estudaram num colégio famoso aqui de Goiânia também, o WR, todos os colegas deles, principalmente o pessoal branco e principalmente os homens, ocupam lugares de... Foi uma discussão recente nossa. Sim. Os amigos dos meus irmãos, que estudaram em colégios mais humildes, todos eles, a grande maioria, estão em lugares mais humildes. Ponto de partida. O senhor acha que não tem nenhuma relação com o fato de que há algumas pessoas que, por mais que se esforcem, não conseguem mudar a realidade? Não. Eu acredito que o esforço... Foi uma mera coincidência. Sim. O pessoal do WR, do Objetivo, conseguir todos eles estarem no exponencial. O pessoal da escola pública está em posições mais humildes, de serventia. Tudo bem. Essa é uma coincidência. Pode ser uma coincidência, porque nem todo filho de pais que têm boa estrutura, nem todos do WR ou de boas escolas chegam lá. Tem muitos filhinhos de papai, entre aspas, né, que gastam dinheiro, não levam a sério a Aí escola. Papai banca. Aí o papai banca. É exatamente esse ponto que eu acho importante a gente entender, voltando para as mulheres especificamente, porque o direito do homem em relação a exatamente o porquê que houve tanta proteção com o direito da mulher. 60% dos lares do Brasil são comandados por mulher. E a maioria são mulheres negras. Ou seja, quanto mais o estrato social tende a uma fragilidade feminina, uma fragilidade de cor, é o que os números dizem. Então você acha que mesmo assim a mulher ela está em pé de igualdade e não merece uma proteção legal do Estado? Eu acredito que a mulher, sim, independente da cor, da raça, da etnia, ela está em pé de igualdade, sim, em condições com homens e outras mulheres também. O senhor falou sobre esse dado de 63% de mulheres que comandam os lares, né? Isso. E a maioria negra. Isso é uma questão de educação e de instrução. Porque a mulher que está ali sozinha, comandando uma casa, geralmente com filhos, né? Ela não fez o filho sozinho. E cadê o homem? O homem participou desse relacionamento. Sim, cadê ele? Mas quem escolheu o homem foi a mulher. Compreende? Então a culpa foi dela. Não, a culpa não foi dela, mas a participação da responsabilidade é distribuída. Concordo, não pode jogar só para o homem. O homem largou. Não, mas peraí. A mulher tem uma responsabilidade de saber quem ela põe dentro de casa, quem ela se relaciona, etc. Não tem como chegar ali, já fazer um filho e largar a mulher. Aí Nós temos que distribuir essa responsabilidade. A gente encontra um outro índice, sabe, doutor Assad? Que é o índice da gravidez de adolescente. Sim. Mas, enfim, eu acho que o grande ponto que eu acho que a gente está encontrando aqui o senhor entende que o ponto de partida feminino é o mesmo masculino. Mas o senhor entende que a sociedade está dando muita proteção a esse direito da mulher? Está dando muita proteção para o direito da mulher, em detrimento e oprimindo os direitos do homem, que existem também. Uma sociedade dinâmica, uma sociedade democrática, civilizada, a distribuição do direito tem que ser de forma igualitária. A nossa Constituição Federal, no artigo 5º, fala que todos somos iguais perante a lei. E tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Como essa outra parte que é a parte mais importante. Tratar os iguais de forma igual. E os desiguais na medida das suas desigualdades. Esse é o princípio de justiça. Exatamente. Não é? O senhor acredita, por exemplo, a minha empregada, que trabalhava comigo lá em casa quando ela era empregada, ela era uma mulher de 36 anos, o marido era drogado, não ajudava nada em casa. Ela ficou com a conta dos meninos, 4 meninos. Ela levantava 4h30 da manhã para arrumar as crianças, deixar na casa da sogra, levar para a escola, pegar um ônibus, levava 2 horas para chegar na minha casa. Chegava lá em casa mais ou menos 8h30 da manhã. Trabalhava direto, almoçava em pé, porque trabalhava só 6 horas.
e 4h30, 5 horas ela pegava e só chegava em casa às 7. Você não acha que essa mulher tá com a sobrecarga na cabeça, não? Com certeza. Aí volto de novo àquela minha... A culpa dela é o homem que ela escolheu. A culpa não é dela. Ela casou com 14 anos. A culpa é recíproca, Grávida. de forma de instrução e educação. Giovanni, eu digo mais. Aquele que não cria na igreja, busca na penitenciária. É questão de escolha. Questão de escolha pessoal mesmo. Então, assim, existe um detrimento do direito do homem em relação a um enaltecimento do direito da mulher. Por isso que é importante nós falarmos também sobre o direito do homem. Agora segura, porque esse é o nosso ápice. E você permanece conosco. Vamos ouvir agora um pouco sobre o direito do homem. Você está no lugar certo. Vira, vira, vira. Anuidade, vira pé e mão. Vira, vira. Vira a escova, vira. Corte no salão. Anuidade, vira vacina, que vira saúde e saúde predomina. Vira, vira. Anuidade, vira locação. No céu vira convite e mais animação. Vira, vira. Anuidade, vira escritório. Vira. Que compartilhado vira mais evolução. Casag vira mais. Vira. É vantagem pra advocacia de Goiás. É mais benefícios. É Casag vira mais. Vira, vira. Casag movimenta as oportunidades. Casag movimenta e amplia as possibilidades. Casag vira mais vantagens pra advocacia de Goiás. É o programa da Casag. Casag vira mais. Vira, vira. Vira Mais, um programa da OAB Goiás por meio da Casag ESA, de benefício ampliado para toda a advocacia. Mais possibilidades em todo o estado. Confira onde usar o Casag ESA Vira Mais, um programa OAB Casag, impulsionando e acolhendo a advocacia. Vira, vira, vira. Casag vira mais. Vira, vira, vira. De volta ao programa Controverso, segundo bloco, está começando a pegar fogo. Vamos ouvir um pouquinho o doutor Assad El Marouni conversando conosco e nos explicando sobre o direito do homem. Afinal de contas, então você entende que o homem está um tanto desprestigiado com o excesso de apoio estatal, legislativo. E como é que funciona então esse direito do homem? Como é que a sociedade tem que estar mais sensível a esse direito do homem? Por exemplo, o homem que está namorando, que está noivo, né, ele já possui um patrimônio, né, está pensando em casamento. Uma das coisas... 36 anos. Tenho mais ou menos 36 anos, um solteirão. Pegável. Ele tem que se atentar muito, essa conversa tem que ser muito bem devagar com a sua futura esposa, sobre o regime de casamento, o regime de bens do casal. Pouco se discute sobre isso. Às vezes o casal vai lá fazer o casamento no civil e nem discutiram ainda qual regime que vão adotar. Isso é de extrema relevância, compreende? Porque dá muito problema se sobrevier um divórcio. O que você aconselharia se um cliente seu, um rapaz, viesse conversar? Eu estou namorando, gosto demais da conta e estou pensando em juntar. Isso aí é para os meus clientes, quando vai no meu escritório conversar sobre o regime de bens que eles devem adotar. Eu sempre oriento o regime de separação de bens. Separação, cada um tem o seu. E eu vou explicar por quê. O homem que tem um patrimônio, geralmente meus clientes já são pessoas que já têm um patrimônio, já têm uma estabilidade, etc. Então, a tendência desse patrimônio é aumentar, como todos nós queremos, né? E é muito, muito lúdico, é muito bonito o homem casar com uma mulher que nem está no seu patamar financeiro mesmo, eu digo. Então isso é normal acontecer hoje em dia, mas a recíproca não é verdadeira. Você não vê o príncipe pode casar com uma plebeia, mas a princesa não casa com um plebeu. Na prática, não. Não. Vamos ser francos. Sim, vamos. Então assim, voltando ao cerne da questão, para o homem é muito interessante e é relevante ele elegeu o regime, isso eu falo para os meus clientes, do regime de separação de bens. Porque quando acabar, se sobreviver o divórcio, já está tudo muito bem resolvido. Você aconselha isso também, por exemplo, o contrato de namoro? Você já aconselhou contrato de namoro? Contrato de namoro, pouco. Porque ele não tem muita relevância jurídica. Você acha que tem muita mulher aproveitadora? Não acredito nisso. Eu acredito Ou você que acha que tem uma juventude, independente de ser homem ou mulher, que às vezes busca uma oportunidade de um crescimento através de relacionamento ao invés de lutar pelo seu próprio espaço? Eu quero crer que é o seguinte, a maioria das mulheres são boas, são de bem, são de boa fé. Mas isso, infelizmente, o que arranha a imagem delas é que
uma pequena parcela são oportunistas, dão golpes e etc. Eu faço parte de uma igreja evangélica. Perfeito. E minha esposa acompanha, por exemplo, um grupo de mulheres solteiras, todas elas acima dos 30 anos e todas elas profissionais exponenciais. Elas têm entre 30 e 45 anos, mais ou menos. E a reclamação delas é a mesma coisa. De que não tem homem que chega, que consegue acelerar junto. O que eu estou querendo dizer é que talvez, e quando eu converso com elas, eu digo, olha, eu conheço homens também que estão mais ou menos dizendo a mesma coisa. Uhum. Será que não pode ser uma questão de desencontro social, não? De repente, aquelas mulheres estão querendo um tipo de homem que estão fora dessa faixa produtiva e esses homens também estão querendo mulheres que estão fora dessa faixa produtiva e por isso, essa menina que está fora da faixa produtiva dele, ele quer participar do que ele tem, assim como o rapaz quer participar daquilo que a mulher tem. Não é mais uma questão geral humana, não? Não, eu acredito assim, que pode haver desencontros, mas com relação a... Todo mundo quer ficar no raio do sol, né? Mas assim, por exemplo, a mulher, o senhor falou aí na faixa de 30 anos e tal, a mulher na faixa de 30 anos já está pensando já no futuro dela, futuro familiar, a maioria. Irmão, menina de 14, 15 anos já está disputando, querendo ganhar dinheiro. Eu desconheço mulher hoje que não gosta de ela ter a grana dela, o salário dela, pagar a conta dela, entende? Sim, sim. Eu acho que essa mudança aconteceu. Eu falo na questão de familiar mesmo. A mulher com 30 anos, a mulher que está solteira e não teve um casamento ainda, ela já está projetando a vida dela, já está numa expectativa de querer esse relacionamento, um relacionamento mais estável, uma segurança. Ela quer filhos, então por isso que ela está nessa intenção de busca. Doutor Assad, além da questão conjugal do casamento que o senhor orientou, então, que esse homem ele entenda melhor e proteja seus direitos através de um contrato equilibrado. Sim. Mais alguma questão conjugal que o senhor acha importante? Importante os homens de alto valor, homens sérios, né, que têm uma expectativa, uma projeção de crescimento na vida, para se atentar quando casar com uma mulher que tenha filhos. Isso aí é uma questão muito, muito séria. Primeiro, vai ter que ter muita paciência. Primeira coisa. Muita paciência com o filho, né, que já está vindo para dentro do contexto do casamento. Segunda coisa, o pai que se casa... Não, o homem que se casa com uma mulher que tem filhos, ele não é pai das crianças. Isso tem que ser muito bem separado. Ele é o tio, ele é o marido da mãe das crianças. E uma questão muito séria e muito delicada que pode acontecer é que, se dentro desse casamento, essas crianças começam a identificar ele como pai, porque pode ser que o pai esteja ausente, sumiu, etc., ele pode responder 2 processos. Primeiro, de uma paternidade socioafetiva. Vai ter que pagar pensão se ele separar. Isso é seríssimo. De um filho que, infelizmente, não é dele, sim, biologicamente. Segundo, ele vai ter que também se custear uma possível pensão para aquela mulher, para ela se estabelecer o mercado de trabalho. 2 questões muito sérias, muito delicadas, financeiramente pesadas, que a maioria dos homens que se casam acham o seguinte: não, eu estou casando com ela, mas o filho não é meu, não tem nada a ver com isso. O direito da família, o direito é proteção do menor. Perceba, o juiz não quer saber que... A princípio, os problemas do homem e da mulher. A preservação da criança e o bem-estar da criança. Então você está aconselhando que esse homem, ele não escolha uma mulher com filhos? Não, a princípio não é escolher uma mulher com filhos, mas a princípio é tomar muito cuidado dentro desse contexto desse casamento para a criança não identificá-lo como pai. Não pode chamar de pai 2, não existe isso. Assad, uma coisa interessante, você tem 3 filhas, sim, com 3 companheiras, né? Você não convive com elas, e elas não têm companheiros. Suas filhas, elas são pessoas muito afetivas? São extremamente carinhosas, eu sou presente com todas, uma mora nos Estados Unidos e 2 aqui. Você será o pai para sempre dessas meninas. Uhum. Você concorda que é quase impossível? Porque eu acredito, você tem ascendência árabe, não é? Sim. Qual etnia árabe? Qual grupo? A família do meu pai é toda libanesa. Libanesa. É do Líbano. O libanês é extremamente família. Sim. Tô certo, né? Sim. O libanês é extremamente família. Acredito que você será um pai extremamente presente. Sim. Você concorda que é muito difícil para uma mulher ou para um homem impedir que o filho tenha uma afetividade, ou desenvolva uma afetividade
pelo companheiro? Eu acredito sim pela ótica da mulher, mas eu estou aqui falando sobre o direito do homem. Para o homem, e o despertar para o homem não se envolver numa situação dessa. É claro. Como é que ele não se... Eu tô morando, eu tô tentando ver na minha casa, por exemplo, meu lar. Sim. Meu filho, que é o diretor desse programa, ele namorou com uma moça e hoje ele casou com essa moça. Com menos de 4 meses, essa menina tinha tomado a minha família por completo. E eu tenho uma filha, a Isabela. A Isabela pegou essa menina como irmã. E o pessoal aqui da minha empresa, né, onde ela conviveu, pegou ela já como... Como que se impede o relacionamento humano? Eu não estou falando de impedimento de relacionamento. Tem que tratar muito bem. É um bebezinho, é uma criança, tem que ser tratado com todo o amor do mundo. O que eu estou falando para o homem identificar, antes, primeiro, se vale a pena. Por isso que existe um namoro. O namoro é feito para aquela fase de conhecimento. No namoro, ele pode já, né, deve conversar. Eu acho que eu entendi. Você está dizendo para ele medir o risco. Medir o risco. Por exemplo, do mesmo jeito que ele mede o risco do negócio. O exemplo não é melhor não, porque senão vai me complicar aqui, mas assim... Não, eu acho que ele precisa assumir. Nós vivemos num mundo capitalista, né? Você é um advogado, eu sou advogado de empresa. Sim. E eu entendo 100% isso. Mas é uma mensuração de risco. Fulano, você vai se aproximar? Você vai criar afetividade? Você vai ter responsabilidade posterior. Exatamente. Tu te tornas eternamente responsável por quem você cativa. E aquela responsabilidade afetiva que nós temos. A partir do momento que a criança começa a te identificar como pai dela, isso aí, jurídico, eu estou falando de forma jurídica, forma racional aqui, é um problema. Porque se sobrevier o divórcio, tem que pagar uma pensão para a criança. Nós vamos agora para o nosso terceiro e último bloco e eu vou lançar uma pergunta no ar. E quando é o cidadão que tem filhos e casa, uma outra mulher vem? Qual a orientação que você traz? Permanece conosco, você está no lugar certo. Tem gente que acha que para ter uma boa defesa precisa encomendar. Mas quando lembra que aqui em Goiás já tem advocacia preparada, que conhece o judiciário e com fácil acesso a você, muda de ideia. Deixe a defesa de fora lá fora. Os advogados e advogadas goianos conhecem sua realidade. Não precisa encomendar. Se você quiser mais, contrate a Advocacia de Goiás. Uma campanha OAB Goiás, impulsionando a advocacia, defendendo a cidadania. De volta ao programa Controverso e hoje estamos conversando sobre direito do homem com o advogado Dr. Assad El-Marouni. Assad, eu deixei uma pergunta no ar e eu queria que você me respondesse. Você tem uma visão de que quando o cidadão ele se casa com uma mulher que tem filhos, ele tem que estar atento, porque se ele desenvolver uma afetividade e um relacionamento, ele passa a ter uma responsabilidade socioparental, né, afetiva, né, com aquele menor, e que pode resplandecer também numa responsabilidade ainda maior também com a mãe, né? Sim. Fazendo com que no caso de uma separação, que pode ocorrer no futuro, ele venha carregar essa responsabilidade com ele. Bom, discutimos isso já. E quando o cidadão, esse jovem de 36 anos, esse garoto, né, ele tem filhos? É o seu caso, você tem 3 filhas. Né? Eu queria só fazer uma deixa aqui, um pequeno adendo, a questão do relacionamento, casamento com uma mulher que tem filhos. Deixar as coisas bem claras, bem separadas. Tratar a criança muito bem, mas não tratá-la como pai, porque o homem que casou com a mulher não é o pai da criança. Deixar isso bem claro. Mas isso não quer dizer para não tratar bem, com todo o amor do mundo, mas não deixar chamar de pai, não é pai 2, e ter aquele distanciamento, até porque a criança tem que crescer e ser criada pelo próprio pai mesmo, biológico. Essa mistura não pode haver dentro do contexto do casamento. Mas, lógico, tratava muito bem, etc. Agora, quando o homem tem filhos e se casa, né, com uma mulher solteira e tal, que não tem filhos, não é a mesma coisa. E eu vou explicar para o senhor. Porque, geralmente, como no meu caso, as crianças não moram comigo. Então, assim, esse contato, essa afetividade é muito menor. Por isso que eu falo que o maior caso é com o do homem. Porque, geralmente, o
o cenário familiar, né, a residência das crianças é com a mãe. Isso é 90% dos casos é com a mãe que fica. 10%, mais ou menos, fica com os homens, os filhos na residência do homem. Então, por isso que a recíproca, nesse caso, não é verdadeira. E aí, mas tem alguma orientação específica? Não deixar, por exemplo, que aquela companheira se torne exerça o instinto maternal sobre as filhas, sobre os filhos? É isso mesmo. Você acha que não deve? O direito é para ambos. O direito se aplica do mesmo jeito, para o homem e para a mulher. Se a mulher casa com o homem que tem os filhos e ela cria essa né? Tô doido para saber a sua opinião sobre a Lei Maria da Penha. Você deve então achar um absurdo. Eu sou radicalmente crítico a essa lei. Tem que abolir. Não abolir, mas ela deveria ser muito mais melhorada para o homem, até para o exercício do direito. O que você acha que tem que ser melhorada? Por exemplo, a questão da prova. Como assim? Vou te dar um exemplo aqui muito claro. Se a mulher se sentir, eu estou morando com a mulher, exemplo, e ela se sentir ameaçada, se sentir agredida, não, se sentir agredida assim, na questão psicológica, ou outra questão assim, a palavra dela tem muito peso na delegacia da mulher. E assim, muitos homens são afastados de casa. O homem que é afastado de casa, e a maioria dos trabalhadores brasileiros hoje em dia ganha R$2.000, ele tem que arrumar um aluguel para ele tem que pagar, evidentemente, uma pensão se tiver filhos. Você já acompanhou algum homem afastado injustamente de casa? Eu já vi casos, sim. Você acompanhou? Já vi casos. Injustamente? Injustamente. Existe muita, infelizmente, não representa todas as mulheres aqui, evidentemente, mas existem muitos casos de falsas acusações, entende? A título de vingança, a título de perseguição e etc. A mulher, por exemplo, separou do homem e ele constitui um novo relacionamento, alguns casos, não estou falando bem devagar para que não haja distorções de interpretação, mas alguns casos as mulheres fazem denúncias injustas, falsas, compreende? E o homem é afastado porque a medida protetiva ali é para cessar imediatamente. Eu entendo que você tem uma percepção e uma análise, mas eu divirjo dela. Perfeito. Porque eu acho difícil demais da conta tirar um homem de dentro de casa. Assim também como uma mulher agressora. Eu acho difícil demais tirar um agressor de casa. Precisa de muita informação. Talvez, doutora, aí eu quero devolver a palavra para você, talvez você esteja próximo de um estrato social de classe média alta, e até um estrato superior, aonde as partes são muito empoderadas, com bons advogados, com bons recursos intelectuais. Mas você não acha perigoso aplicar essa percepção para um contingente muito miserável? As informações que nós temos, inclusive, é de subnotificação. Homens mais violentos e homens que sustentam a casa e que conduzem o seu lar de uma maneira mais violenta, são eles que geraram essa lei de proteção. Se eu tiro a Lei Maria da Penha, o que a mulher tem para se defender? O senhor tocou num assunto muito importante que eu adorei. O senhor falou que agora que esses homens agressores, né, que maltratam mulheres, que batem, que agridem, etc., deram um ensejo para a criação da Maria da Penha. Concordo 100%. O problema é que todos nós, homens, estamos sendo julgados e estamos no mesmo saco. Dentre aspas. Nós todos somos julgados da mesma forma, como homens, dentro desse contexto. E o problema é o seguinte... Minha mulher nunca me ligou na Maria da Penha. Porque eu sou um excelente marido. Não, eu sou brabo, e ela é braba também, a gente discute, mas eu nunca botei a mão na minha mulher. Eu também nunca... Eu nunca neguei dinheiro para minha esposa, daquilo que é o direito da casa, nunca neguei nada para meus filhos. Olha que lindo, olha que lindo construção do raciocínio. Nós nunca fizemos nada disso. Não. E se cairmos lá... E a sociedade sabe disso. Se cair lá é julgado da mesma forma. Não. Isso é um problema. E a sociedade sabe disso. As empregadas da minha casa sabem disso. Os nossos amigos sabem disso. Vou falar bem devagar de novo. E eu estou aqui defendendo um homem de bem. Eu não estou aqui defendendo agressor, o cara que bate mulher, chega bêbado, nada disso. E o senhor já viu o homem de bem sendo prejudicado? Essa pessoa tranquila, carinhosa, atenciosa, supridor, ser arrancado de casa como se ele fosse... Já vi casos. Olha, a mulher começa um namoro, não precisa nem casar não. Homem, por exemplo, que mora sozinho, ele começa a se relacionar com uma mulher. Começa todo dia ir para a casa dele, tal. Se ela se sentir ameaçada e denunciar, ele é afastado de casa. E ela muda com todos... Isso aconteceu. Aqui já aconteceu em São Paulo. Tem reportagem sobre isso.
Ela muda, leva toda a casa do rapaz. Isso é um absurdo. Tanto que é frágil. E assim, outra coisa, eu tô falando de denúncias falsas. Não tô falando da denúncia legítima, que tá certa, tem que denunciar mesmo, e com esse canalha até o final, preso. Mas a mulher que denuncia falsamente um homem, isso é um problema porque ele já fica carimbado com uma medida protetiva. Doutor, me fala sobre violência doméstica. Qual que é a sua percepção de violência doméstica? A violência doméstica. Nós, homens, também sofremos de violência doméstica. Quando eu falo violência doméstica, remete-se à ideia imediata de quê? De homem agredindo mulher dentro da casa, não é isso? Sim. Mas E homens a também mulher, sofrem. via de regra, quando há violência doméstica, a violência é geral, até mesmo com empregados, até mesmo com parentes. Geralmente ele é machão assim também com o vizinho. Geralmente gente mais fraca. Ele não é um cara que peita, por exemplo, um cara armado até a boca. Né? Geralmente ele é um cara machão com quem é mais fraco. Mas assim, o que eu venho falar para o nosso público, homens que sofrem agressões domésticas, né, dentro do contexto familiar, dentro de casa, tem que denunciar também. A maioria dos homens não denunciam por vergonha. Isso eu concordo Por com... vergonha. Não, agora eu pego aqui. Concordo com o senhor 100%. Mulher que é agressiva, que arranha, rasga, bota fogo, quebra carro. O senhor vê existe um vídeo aí na internet que demonstra um aspecto social muito bacana. É o homem e a mulher dentro de um shopping, ele dando um empurrão nela, batendo. O que aparece de homem para defender é absurdamente. Homem de alto valor, homem correto, de bem, ele não admite agressão contra a mulher. Não admite. Agora, colocaram no mesmo, lógico que é uma encenação, mas colocaram a mulher fazendo a mesma coisa. Não teve uma pessoa para defender. Para encerrar o nosso programa, o que o senhor diria agora naquela Câmara em relação a esse homem jovem, homem bem-sucedido, homem que tem um patrimônio, homem que está construindo sua vida, sua carreira, em razão desse universo um pouco mais voltado para a proteção feminina? Perfeito. Homens jovens, homens que trabalham, homens de bem, um homem na sociedade de bem. Cuidado, muito cuidado. Vocês têm também direitos. Cuidado ao se relacionar com uma mulher. Cuidado para quem vocês colocam dentro de casa. Cuidado. E se vier a um relacionamento, observem, consultem um bom advogado de confiança, observe os regimes de bens, observe os sinais, né? E sejam felizes e percebam mais sobre seus direitos. E é por isso que esse programa é um programa controverso. Eu quero agradecer muito, doutor Assad El-Maroni, a sua presença e discutir o tema com a gente. Perfeito. E a você, permanece conosco, você está no lugar certo.